Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Eu sou a professora Gilânia Ângelo. Estou aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal, a fim de dar um suporte para todos que vão fazer o vestibular do Enem, URCA, INTA, tá certo? Então, na aula anterior, eu falei um pouquinho sobre a argumentação parte 1, envolvendo o texto verbal e o texto não verbal. E hoje, na nossa aula, a gente vai ver a continuidade, o texto argumentativo em parte 2, envolvendo uma análise de artigo, locuções, conjunções e advérbios que compõem as junções das frases na redação do Enem, tá certo? Então, você que é novo, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para facilitar sempre que a gente esteja postando vídeos, vocês receberem sempre de primeira mão, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês a esclarecer algumas dúvidas e a melhorar a argumentação de vocês. No final da aula, eu vou deixar um link com a proposta de redação. Quem quiser fazer, pode fazer. Quem desejar me enviar para o meu e-mail para que eu possa fazer uma correção, no final do vídeo eu também vou deixar o e-mail. Então, vamos lá, certo? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Então, galerinha, quando eu falei no artigo que a gente vai ler, ele é um artigo bastante simples, se chama Educação Reprovada, e até se encaixa um pouquinho no que a gente está vendo hoje. Então, eu vou fazer a leitura desse artigo e logo após a gente irá discuti-los, fazer uma análise de parágrafo por parágrafo, tá bom? Então, o texto, a temática é a educação reprovada, que diz assim: há quem diga que sou otimista demais, há quem diga que sou pessimista. Talvez eu tente apenas ser uma pessoa observadora, brilhante ou habitante deste planeta, deste país. Uma colunista com temas repetidos, assim, os que me impactam, mas os que me preocupam mais. Às vezes, os que me encantam particularmente. Uma das grandes preocupações de qualquer ser pensante por aqui é a educação. Fala-se muito, grita-se muito, escreve-se, haja teorias e reclamações. Ação? Muito pouca, que eu perceba. Os males foram se acumulando de tal jeito que é difícil reorganizar os caos. Há coisa de 30 anos, eu ainda professora universitária, recebíamos as primeiras levas de alunos saídos de escolas enfraquecidas pelas providências negativas. Tiraram um ano de estudo de mim nada, tiraram latim, tiraram francês. Foram tirando a seriedade e o trabalho. Era a moda de aprender brincando. Nada de esforço, punição, nem pensar. Portanto, recompensas perderam sentido. Contaram-me recentemente que em muitas escolas não deve mais falar em reprovação, reprovado, pois isso pode traumatizar o aluno, marcá-lo desfavoravelmente. Então, por que estudar? Por que lutar? Por que tentar? De todos os modos, facilitamos a vida dos estudantes, deixando-os cada vez mais despreparados para a vida e o mercado de trabalho. Empresas reclamam da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, médicos e advogados que não sabem escrever, alunos de universidades têm problemas para articular um pensamento, para argumentar, para escrever o que pensam. São, de certa forma, analfabetos. Aliás, o analfabetismo devasta este país. Não é alfabetizado quem sabe assinar o nome, mas quem o sabe assinar embaixo de um texto que leu e entendeu. Portanto, a porcentagem de alfabetizados é incrivelmente baixa. Agora sai na imprensa um relatório alarmante. Metade das crianças brasileiras na terceira série do elementar não sabe ler nem escrever. Não entende para que serve a pontuação no texto. Não sabe ler horas e minutos em relógio. Não sabe o centímetro é uma medida de comprimento. Quase metade dos mais adiantados escreve mal, lê mal. Quase 60% tem dificuldades graves com números. Grande contingente de jovens chega à universidade sem saber redigir um texto simples, pois não sabem pensar, muito menos expressar-se por escrito. Parafraseando o especialista, estamos produzindo estudantes analfabetos.
Naturalmente, a boa ou razoável escolarização é muito maior em escolas particulares, professores menos mal pagos, instalações melhores, algum livro na biblioteca, crianças mais bem alimentadas e saudáveis, pois o Estado não cumpre o seu papel de garantir a todo cidadão, especialmente à criança, a necessária condição de saúde, moradia e alimentação. Faxinar a miséria, louvável desejo da nossa presidenta, é essencial para a nossa dignidade. Faxinar a ignorância, que é uma outra forma de miséria, exigiria que nos orçamentos da União e dos Estados, a educação como saúde, tivesse uma posição privilegiada. Não há dinheiro, dizem, mas políticos aumentam seus salários de maneira vergonhosa. A coisa pública gasta, nem se sabe direito onde, enquanto preparamos gerações de ignorantes criados sem limites. Nada lhes é exigido, devem aprender brincando. Não lhes impuseram a mais elementar disciplina, como se não soubéssemos que a escola, a família, a vida sobretudo, se constrói em parte de erro e acerto e esforço. Mas se não podemos reprovar os alunos, se não temos mesas e cadeiras confortáveis e teto sólido sobre a nossa cabeça, nas salas de aula, como exigir a aplicação, esforço, disciplina e limites para o natural crescimento de cada um? Cansei de falas grandiloquentes sobre a educação, enquanto não se faz quase nada. Falar já gastou, já cansou, já desiludiu, já perdeu a graça. Precisamos de atos e fatos, orçamentos e educação e saúde, para ir à escola, prestar atenção, estudar, render e crescer. Tem um peso considerável, fora isso não haverá solução. A educação brasileira continuará como agora, escandalosamente reprovada. Então esse é o texto, né? Um texto que realmente aborda a nossa realidade, que a gente vivencia nos dias de hoje. Então assim, pessoal, agora a gente vai fazer uma breve análise sobre esse artigo, né, da educação reprovada da escritora Lia Luft, que a gente vai analisar fio a fio cada parte. Como vocês viram, é um texto bastante claro, e um texto, se a gente for ver, está dentro da nossa realidade, né, que não pode reprovar, que a educação não oferece o suporte necessário para que os alunos tenham um certo rendimento. Quando deparamos um artigo de opinião, precisamos entender que esse gênero textual é utilizado por jornalistas, professores, por escritores, por políticos e por mais uma dezena de profissionais que visam defender uma tese, um ponto de vista, acerca de um tema. No caso do artigo Educação Reprovada, de Lia, o tema discorrido foi educação. Vale lembrar que, para convencer o leitor de suas ideias, a autora lançou mão de estratégias e argumentação. Do contrário, não conseguiria adeptos para a causa discutida e definida em seu artigo de opinião. Então, como Lia falou anteriormente, né, no texto dela, vocês perceberam, ela se utiliza de vários argumentos fortes, ou seja, pontos negativos na educação. Que pontos são esses? O não poder reprovar, as escolas do Estado, escolas públicas que não têm um bom suporte, né? Ela mostra uma comparação entre a escola pública e a escola particular, né, entre o que acontece em ambas. Então, de uma certa forma, ela usa de estratégias argumentativas para defender o seu ponto de vista. Tá certo? Então, logo no primeiro parágrafo, a autora deixa claro o tema de seu artigo, a educação. Uma das grandes preocupações de qualquer ser pensante por aqui é a educação. Então, ela já expôs o seu tema e o ponto de vista que ela tem sobre esse tema. Pouco se faz pela educação. Fala-se muito em desmalhos acumulados, serão difíceis de resolver. Então, ela já mostra o seu ponto de vista, que ela acha daquela situação. Para comprovar isso, basta reler esses períodos que ocupam o espaço final do parágrafo inicial. Fala-se muito, grita-se muito, escreve-se, haja teorias e reclamações. Ação, muito pouco que eu perceba. Os males foram se acumulando de tal jeito que é difícil reorganizar o caos. Então ela já expõe sua temática, expõe seu ponto de vista e mostra um argumento convincente que segura o seu ponto de vista. Em seguida, a autora lançou mão de argumentos para comprovar a tese inicial.
Já no segundo parágrafo, Lia recorre às suas experiências como professora universitária para demonstrar que o acúmulo da gravidade do problema em relação à precariedade da educação advém de um passado distante. Ainda no segundo parágrafo, nota-se que a autora faz um paralelo entre o passado e a realidade da escola hoje, a fim de sustentar a ideia de acúmulo dos males. Além do recurso, a autora recorre a uma estratégia bastante conhecida, a pergunta retórica. Então, por que estudar? Por que lutar? Por que tentar? Para finalizar o segundo parágrafo. Então, observe que quando ela faz uma instrução da experiência, que ela faz o paralelo, como era o passado, como era a realidade hoje, e ela fecha com essa pergunta que ela vai responder ao longo do texto, que essas três perguntas. Por que estudar? Por que lutar? Por que tentar? Então, ela faz essas indagações, que eu já disse a vocês que deixam o texto mais atraente e prenda a atenção do leitor, e ela responde logo no outro parágrafo. Vamos ver? No terceiro parágrafo, a autora demonstra as consequências que tem para a sociedade ao facilitar a vida dos estudantes brasileiros. Para confirmar seu argumento, ela parte para a exemplificação, como se pode ver nessa passagem. Empresas reclamam da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Médicos e advogados quase não sabem escrever. Alunos de universidades têm problema para articular um pensamento, para argumentar, para escrever o que pensam. Por fim, recorre à ideia de que o analfabetismo devasta o Brasil e conclui que a porcentagem de pessoas analfabetizadas é extremamente baixa. Então, no terceiro parágrafo, ela vai mostrar as consequências. No anterior, ela mostrou as causas e as experiências. Esse, ela mostrou as consequências através de exemplificação do que realmente acontece na realidade. No quarto parágrafo, pessoal, se vocês observarem, ela mostrou, ela afirma, ela faz uma comparação entre as condições entre a escola particular e a escola pública. Ela faz essa comparação que muitas vezes também a gente precisa trazer para o nosso texto argumentativo. Que as condições oferecidas pelas escolas particulares permitem que seus alunos tenham uma melhor formação escolar, ao contrário do que se observa no texto público, que se observa no setor público, em que o Estado não cumpre seu papel de oferecer especialmente saúde, moradia e alimentação. E realmente a gente sabe, trazendo para a realidade, que não oferece mesmo. No quinto parágrafo, Lia começa com uma alusão ao programa da presidente Dilma Rousseff. Ela começa citando um acontecimento. Por uma analogia, apresenta outro tipo de miséria tão grave quanto a outra: a falta de educação de qualidade para todos. Por isso que eu peço, pessoal, utilizem analogia, utilizem alusão, utilizem fator histórico, porque quando eu utilizo vários tipos de argumentos, seja alusão, comparação, lógica, eu estou diversificando o meu texto. Na sequência, a articulista demonstra a falta de interesse dos políticos brasileiros em salvar a educação. Veja que ela retruca a desculpa que muitos políticos dão para falta de dinheiro, sem desrespeitar os direitos humanos, viu, pessoal? Demonstrando que os representantes do povo gastam dinheiro público de forma vergonhosa, inclusive aumentando seus salários, e contribui para que os recursos sejam cada vez mais escassos e para que formemos gerações e mais gerações ignorantes. Para finalizar o parágrafo 5º, a articulista recorre mais uma vez à indagação, mais uma pergunta, procurando reforçar o que anteriormente já havia sido mencionado acerca do descaso em relação à educação. Releia a passagem. Mas se não podemos reprovar os alunos, se não temos mesas e cadeiras confortáveis e teto sólido sobre nossas cabeças nas salas de aulas, como exigir aplicação, esforço, disciplina e limites para o natural crescimento de cada um? Aqui nota-se que a autora deixa o leitor sem resposta, por vezes convencido da tese apresentada nesse artigo. Então, novamente ela volta à tese, novamente ela deixa essa indagação com o objetivo de fazer o leitor refletir exatamente sobre essa situação problema. Qual é a situação problema?
a educação, né, uma educação devastadora, uma educação sem fundamentação. No sexto e último parágrafo, tem-se a retomar a tese inicial e a conclusão da discussão acerca da precária educação brasileira, feita pela autora ao longo do texto. Veja que a autora se mostra descrente em relação ao que se fez até aqui com a educação da nossa gente. Falar já gastou, já cansou, já desiludiu, já perdeu a graça. Em seguida, surge como um lampejo de esperança, um desejo da autora, que é apresentado ao leitor na primeira pessoa do plural. Precisamos de atos e fatos, orçamentos, em que a educação e a saúde, para poder ir à escola, prestar atenção, estudar, render e crescer, tenham um peso considerável. Fora isso, não haverá solução. Essa passagem direciona o caminho a ser percorrido por aqueles que lideram a educação do país, sobretudo a chamada educação básica. Para concluir, a autora revela que sem as medidas sugeridas para a intervenção no problema, a educação brasileira continuará escandalosamente reprovada. Aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre operadores ou articuladores comuns do texto argumentativo. Primeiramente, a composição de um texto argumentativo depende da escolha dos elementos que o compõem, pois são esses elementos chamados articuladores e argumentação que encadeiam as informações e contribuem para a progressão de ideias, desenvolvidas pelo autor na construção de um texto. Várias categorias gramaticais funcionam como articuladores do pensamento. Não existem aquelas que se destacam, mas se merecem por parte do leitor a atenção redobrada. São elas: as conjunções, que eu já falei para vocês, que uma redação ela precisa ser rica em conjunções, né? Como porém, no entanto, portanto, pois, embora, ainda, à medida que, e outras conjunções que eu já passei para vocês, para alguns alunos, que são meus alunos, através de uma apostila em PDF e através também de alguns slides. Os advérbios, que a gente sabe que eles são presentes no nosso cotidiano, principalmente de fatos ocorrentes na realidade, seja passado por presente ou futuro. As palavras denotativas, né, que até inclusive também afinal, então, aqui, aliás, que também são presentes dentro da redação. Os operadores argumentativos costumam indicar o valor semântico que os enunciados apresentam. Eles são também responsáveis pelo encadeamento de ideias do texto. Lembra que eu falei que o texto precisa ter coesão, coerência, precisa ter sentido? Exatamente esse sentido que as conjunções fazem dentro do meu texto. Quando se consegue ler e compreender, esses operadores fica fácil perceber os pressupostos que ficam à margem do discurso. Que são os pressupostos, as ideias. Observe o uso de alguns operadores ou articuladores argumentativos. Quando diz assim, o primeiro articulador é ainda. No Brasil, ainda há crianças sem acesso à escola. Nesse enunciado, o interlocutor deve observar a forma como o advérbio ainda foi empregado. Veja que é possível inferir informações que estão pressupostas no anunciado, tais como: antes da anunciação, já havia crianças sem acesso, então já mostra como era a realidade antes e como é a realidade hoje. Então é para isso que esses articuladores servem. E agora a gente vai ver o articulador embora. No Brasil, embora muitos adolescentes que trabalham frequentem a escola, poucos conseguem os 9 anos de escolaridade básica. Nesse enunciado, existem várias influências textuais possíveis de serem feitas pelo leitor. O bom leitor deve extrair desse enunciado os seguintes pressupostos: nem todos os adolescentes trabalham, né, que gera uma oposição. De todos os adolescentes brasileiros, muitos trabalham, que geram quantitativo. Dos adolescentes que trabalham no Brasil, poucos frequentam a escola, né, que dá uma divisão. Há adolescentes que trabalham e não frequentam a escola, realidade do Brasil. Dos adolescentes que trabalham e frequentam a escola, poucos conseguem, nem todos conseguem terminar. Então, observe que através desse elemento, esse operador discursivo, eu tenho várias informações, eu tenho como obter várias informações. Então, também eles servem para você utilizar na redação para que melhore o seu encadeamento de ideias. Tá certo? A condição embora detém em si o mesmo valor semântico. Encontra em locuções conjuntivas como ainda que, mesmo que, posto que, e na locução prepositiva, apesar de. Então, a importância desses operadores sucessivos, elas são primordiais
para o nosso pleno desenvolvimento. Não só, mas também, não só os alunos dedicados, essenciais à escola brasileira, mas também os professores descompromissados. No uso da linguagem, há elementos que se correlacionam e constituem importantes articuladores da argumentação. No exemplo acima, vê-se a correção entre não só e mas, também pode funcionar como importante operador argumentativo de enunciação, porque aí, não só os alunos, mas também, então faz uma certa discussão, gera uma certa discussão, uma argumentação, mostrando diversos pontos. Portanto, o trabalho infantil prejudica o desenvolvimento físico, emocional e intelectual da criança. Portanto, deve ser combatido. É preciso entender que os articuladores conclusivos devem ser usados para tal fim, ou seja, para quando se for finalizar algum parágrafo ou para quando se for concluir algum texto. Além da conjunção, portanto, costumam funcionar como elementos de conclusão as seguintes palavras e expressões: logo então, por isso, por consequente, em virtude, em consequência, assim, dessa forma, desse modo. Que vocês utilizam, embora sejam palavras que as pessoas já mudaram um pouco, já utilizam outras. E a gente tem aqui o operador mas, que ele também é um operador que ele influi muito na nossa redação e que a gente utiliza bastante. Um exemplo: as crianças e os adolescentes têm direito à escola no Brasil, mas nem todos costumam frequentar. Quando sempre no lugar do aplicado mais, pode-se usar conectivos, porém, todavia, no entanto, entretanto e contudo. Na apostila e PDF também tem esses conectivos adversativos e tem os articuladores, certo? Então, preferencialmente, o mas deve ser usado por meio da frase intrafrasal. Já os demais conectivos adversativos podem se deslocar dentro da oração. Ressaltar-se também que nem sempre o mais indica oposição, como ocorre com as outras condições adversativas. Veja que exemplos como Maria foi ao circo, não assistiu à apresentação do palhaço, mas comeu um saco de pipocas, o indicador mais indica compensação, ela foi compensada por algo que aconteceu. E a gente tem o quer, que as mulheres, que os homens, todos temos direitos iguais. É preciso ficar atento a usar as conjunções que denotam a alternância. Não devemos misturar as conjunções alternativas ao iniciar uma sentença, sob pena de se perder o paralelismo sintático. As principais conjunções alternativas são ou que, seja. E a gente tem um outro, que é o pois, que deve-se tomar uma decisão urgente, pois o problema tem que se agravar. Os operadores explicativos, pois, porque, que, são fundamentais na construção de um texto, porque muitas vezes a gente precisa mostrar, através da progressão, contribuir para a progressão de um tema. Ou seja, que ele está explicando o porquê daquela problemática, o porquê daquela solução. A gente tem um operador hoje, que é até, que é o presente manifesta a sua indignação. Em enunciados como esse, pressupõe-se que outras pessoas, além do presidente, manifestaram sua indignação na construção de uma gradação ascendente. Poderíamos ter o seguinte exemplo para o uso do até. O prefeito manifestou sua indagação. O governador manifestou sua indagação. Até o presidente manifestou. Então, observe que o até ele é utilizado como um antecedente de gradação na construção. Nem mesmo o prefeito fez algo pelo sertanejo. Numa escala negativa, nem mesmo funciona como articulador argumentativo e serve para indicar um ato de negação, ou seja, que é algo que aconteceu. E fique ligado agora nos seguintes marcadores de presuposição. Verbos, que observe o uso daqueles que indicam mudança ou permanência do estado: ficar, começar, passar, deixar, continuar, permanecer. Verbos factivos, esse tipo de verbo ele é complementado pela iniciação de um fato, que pode inclusive ser um pressuposto pelo leitor. Geralmente denota o estado psicológico iniciado. Exemplos: lamentar, lastimar, sentir, saber. E a gente tem os conectores circunstanciais. Esses conectores introduzem orações subordinadas adverbiais, são vários e denotam diversos sentidos. Por exemplo, desde que, antes que, depois, visto que, certo?
Quando o enunciado não apresenta qualquer marca linguística, diz-se a preposição vem substituída ou sem sentido amplo. Para muitos é o mesmo que inferência. Por exemplo, Arthur comprou uma Ferrari 0 km. São conteúdos implícitos desse enunciado. Arthur não tem um carro. Arthur possui uma quantia de dinheiro suficiente ou conseguiu emprestado para pagar um carro. Arthur é rico. Arthur é melhor partido para Antônio. Subentendido. Indicadores subjetivos, infelizmente, felizmente, pastoralmente, fracamente e é com prazer. Indicadores de domínio discursivo, politicamente, geograficamente, resumidamente, discursivamente. Então, essa foi a análise do artigo e os operadores discursivos e algumas conjunções, advérbios e locuções. Então, muito obrigada, certo? Quem quiser me mandar alguma redação, eu irei deixar meu e-mail, né? Edilaneangelo, Edilane com demudo, edilaneangelo, @gmail.com. Então, aqueles que quiserem mandar qualquer redação para me corrigir, quiser tirar qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail que eu irei ter o maior prazer em respondê-los. Então, obrigada, fiquem todos com Deus, até a próxima aula.